Eu acho o seguinte, ó, vejam bem. Vamos procurar avaliar de maneira bem concreta esse problema do apartidarismo. Porque o pior que pode acontecer aqui é que a gente tem uma impressão, e a impressão em geral é falsa impressão. Só a análise política que pode resolver o problema. Então, o que acontece é o seguinte, o negócio do antipartidarismo, ele está no ar. Mas não é uma novidade. Nos meios de classe média, o antipartidarismo, ele é sempre uma coisa que está... Exceto quando a classe média está atrelada a algum partido determinado, a classe média ela é uma classe social que ela é a favor do antipartidarismo. Tanto que a gente pode ver que as classes médias, elas têm duas expressões típicas de política de classe média, que são o anarquismo e todas as variantes anarquistas, por exemplo, o foquismo, né? E o fascismo. Essas duas variantes são típicas de classe média, elas são antipartido. É natural da classe média ser antipartido. Tem todo um setor de classe média que é naturalmente antipartido. Por quê? Porque o antipartido é o individualista. É a pessoa que não vê muito o sentido da organização coletiva. E a classe média é uma classe, fundamentalmente, atomizada, dispersa. Né? O partido é um fenômeno que responde às grandes massas de pessoas. A classe média não forma uma massa nesse sentido. Em geral, o elemento de classe média, ele é um trabalhador cuja colaboração com outras pessoas é muito frágil, ou muito indireta, ou não aparente. Você vê que é típico da classe média o profissional liberal, né? Por exemplo, o médico, o psiquiatra, o advogado, todos esses que trabalham sozinhos, a ideia do partido é uma ideia vaga, fazer parte de alguma coisa e tal. Tá certo? Já é uma coisa que sempre está no ar. Quando os partidos burgueses entram em crise, e também os partidos oportunistas não respondem à crise, aí esse apartidarismo ele tende a crescer bastante. Então, o que nós temos hoje? O cidadão de classe média, que até ontem estava votando desesperadamente no PSDB, uma parte agora é antipartido. É o antipartido de direita, fascistoide, conservador. E uma parte que estava votando no PT, agora é antipartido também. Primeiro sustentaram o PT em todas as porcarias que fizeram. Agora eles são contra todos os partidos. Isso é uma coisa que está no ar mesmo. Não há a menor dúvida disso daí. Agora, esse setor, justamente pelo que eu descrevi aqui, é um setor atrasado politicamente. Você vê, é o cidadão isolado. O cidadão isolado, em geral, é politicamente atrasado. O desenvolvimento político se dá nos grandes movimentos de massa e tal. Como o profissional liberal ele sempre tem opinião, ele lê jornal, ele é mais informado, ele não se acha atrasado, mas ele é atrasado. Ele não conhece nada da política porque ele vive isolado. Qualquer operário metalúrgico de uma categoria atuante entende muito mais de política do que um advogado isolado aí. Isso aí não há a menor dúvida. E a gente vê, inclusive, que os próprios políticos de classe média cometem erros brutais. Você vê o Haddad. O Haddad decidiu, na hora da crise, ir atrás do Alckmin. Tudo bem, é oportunismo, é burrice também. É atraso político isso daí. Então, quer dizer, tem esse que a gente chamaria de caldo de cultura. Agora, veja bem, a classe média não é uma coisa decisiva. Primeiro que ela é super dividida em milhões de coisas, não tem um movimento único nem nada. E tem uma parcela da classe média, da pequena burguesia, que tem um movimento totalmente diferente desse. Por exemplo, o movimento estudantil, que é um movimento coletivo grande. Tá certo?
Outros setores, como professores, por exemplo, que é uma parcela baixa da classe média, mas é classe média também, que tem um movimento sindical, bancários e outros setores assim, semi-trabalhador, né? Semi-classe média, semi-trabalhador. Setores intermediários. Esses aí já contrariam isso. Então, em primeiro lugar, isso daí. Esse caldo de cultura tem isso aí da ilusão de que é uma grande opinião das massas. Os trabalhadores, eles só são contra partido até eles encontrarem o partido deles. Porque os trabalhadores, no fundo, são o setor da sociedade que mais é a favor de partido. Eles estão organizados em sindicatos e a hora que começa o negócio, eles rapidamente veem as vantagens da organização partidária. Então, quer dizer, do ponto de vista de classe, a esmagadora maioria da população não é, de fato, contra partido. Isso daí será, na melhor das hipóteses, uma opinião vaga que está no ar. Isso em primeiro lugar. O anarquismo não é nada. Né? A juventude aí se diz anarquista porque há muita propaganda anticomunista. Então, o anarquista, por um lado, o anarquista de classe média, o anarquista de mais dinheiro, ele é anarquista porque ele não quer ficar fora da moda. E o comunismo não está na moda nos meios bem pensantes e tudo mais. Está totalmente fora de moda porque a propaganda burguesa é muito forte contra o comunismo. Bom, a juventude proletária anarquista, que é outra coisa diferente da classe média, ela é anarquista por um motivo muito simples, porque ela quer fazer as coisas, e os partidos que tem aí, eles são partidos que não fazem nada. Nas manifestações do Passe Livre, invariavelmente, no final das manifestações ficávamos nós e os chamados anarquistas, porque os outros não querem. Se você falar para ele pichar um ônibus, o cara é capaz de ter um chilique lá. Por que um jovem vigoroso, proletário e tal, vai seguir um partido que vai ter um chilique? Não vai, pô. Ele vai... Aí junta-se aquele bando lá e fala, nós somos anarquistas. Quer dizer, vamos fazer alguma coisa aqui, deixa esses caras paralisados, que não querem nada com nada, de lado. Quer dizer, então, nós não podemos ir na onda. A extrema-direita, ela procura capitalizar esse clima. Mas isso daí é uma coisa, fundamentalmente, de classe média de atraso. À medida que a coisa se desenvolve, isso desaparece. Não é uma tendência real. Isso é mais uma expressão de confusão do que qualquer outra coisa. Então, logicamente que você tem que trabalhar contra isso, mas a gente não deveria ficar impressionado. A gente deveria pensar que chega uma hora que isso daí vai ceder lugar totalmente, rapidamente. Não é uma coisa forte, não é uma coisa sólida. Se como o rapaz aí falou, Paulo, se o anarquismo se impusesse, ele levaria a uma desagregação mesmo do negócio. Mas eu acho muito difícil que se imponha, porque o Brasil é um país onde a classe operária é muito importante. No Correio, por exemplo, tem uns que falam contra partido, mas são minoria da minoria da minoria. As forças importantes lá são todas de partidos. O pessoal que atua num terreno mais amplo, num terreno geral, fica totalmente perdido sem uma organização também que corresponda àquele terreno, né? Eu acho que é isso. Outra coisa que a gente deve dizer também é o seguinte: a burguesia não tem como sustentar a farsa do antipartidarismo. Porque a burguesia ela tem que ir para as eleições. Ela pode tentar lançar candidato para mostrar que esse candidato é acima do partido, ele só está no partido, tem essas coisas, né? O candidato do partido antipartidário, que é uma farsa total, vamos falar que é verdade. A farsa tem que ser colocada em xeque. No Brasil tem esse esquema há muito tempo. Uma pessoa que era desse esquema era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi o candidato contra e acima a todos os partidos. Ele era candidato do PDC, né? Porque, sabe o que acontece?
eu não sei direito como é que a cabeça do pessoal funciona. O partido é um agrupamento de indivíduos. Aí, esse partido, ele é corrupto, digamos assim, ou tem vários indivíduos corruptos. O que impede o indivíduo que não está no partido de ser corrupto? Não consegui entender nunca. Nunca vou entender porque não existe essa resposta. Quer dizer, se o Renan Calheiros, por exemplo, não fosse do PMDB, fosse candidato avulso, ele seria honesto? Ou ele não seria candidato avulso porque ele é desonesto? Qual que é a lógica? Candidato avulso não pode ser apoiado pela burguesia, porque a burguesia tem um código moral que fala assim, se você for avulso, eu não te apoio. A burguesia apoia candidatos de todos os partidos. Ela não faz questão da sigla partidária. Por que não apoiaria um avulso? Não tem sentido nenhum. Por exemplo, os políticos são corruptos, mas o cidadão que fala esse tipo de coisa e que coloca isso aí como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, ele nunca pergunta quem é que corrompe esses políticos. Nasceu já. Ele não pergunta se tem empresas que querem aprovar leis, se tem banco, nada. Não, ele é corrupto, ele entra lá para roubar um dinheirinho do Estado e tal. Então tem uma licitação, o cara rouba na licitação, mas não é porque a empresa quer roubar, não. É ele, a empresa é honesta. É uma coisa, a luta contra a corrupção é a coisa mais idiota que pode ter. E, no entanto, a esquerda brasileira caiu de cabeça nesse negócio da luta contra a corrupção, ignorando o fato de que a luta contra a corrupção, em todos os países do mundo, sempre é uma bandeira da direita, porque é uma bandeira demagógica, é uma bandeira de bandidos políticos. O cara oferece para você uma coisa que ele não pode fornecer. É como uma pessoa que falasse assim, você vem aqui me dá 15 reais, eu te vendo a lua. Só uma pessoa tonta vai lá e paga 15 reais pela lua. O cara não vai entregar a lua não é dele, ele não tem como passar a lua para você, é bobagem isso daí. Então o cara fala, vote em mim que eu vou acabar com a corrupção. Ninguém vai acabar com a corrupção. Ninguém nem quer acabar com a corrupção. E os que falam contra a corrupção são os mais corruptos de todos. Então, quer dizer, é uma coisa tonta. A social-democracia alemã, o dirigente da social-democracia alemã, um político muito importante na história do movimento operário, August Bebel, ele formulou uma frase que é a seguinte, o antissemitismo é o socialismo dos tolos. Não tem aquele negócio de ouro dos tolos? Um mineral que parece ouro, que o cara pega e tal. Então, o antissemitismo é o socialismo dos tolos. Por quê? Porque o antissemitismo parte da ideia de que a plutocracia, os banqueiros, o sistema financeiro, está na mão dos judeus. Então, quer dizer, é um engana-trouxa. Se você acabar com os judeus, você acaba com o capitalismo, o socialismo dos tolos. Aí o partido antissemita era o partido mais capitalista que já existiu na história da humanidade até hoje, que era o partido do Hitler. Nós podemos fazer uma analogia e falar com toda tranquilidade que a luta contra a corrupção é a democracia dos tolos. E termina sempre numa ditadura. Não existe luta contra a corrupção. Quando eles começam, como eles fizeram agora, prender os deputados, o único resultado disso vai ser cercear o Congresso Nacional. Mais nada. Eu não sei, inclusive, nem como o pessoal acha que a corrupção diminuiria. A polícia é corrupta, as instituições judiciárias são corruptas, o Congresso é corrupto, o Executivo é corrupto. É tudo corrupto. São milhões de corruptos. É um sistema geral. Como é que o cara quer acabar com isso? Precisaria, sei lá. Se não for uma revolução, que aí se muda a classe social no poder, precisaria queimar o país e começar do zero de novo. É uma coisa totalmente idiota.